bem-vinda ao nosso Entre Nós por Rosiane Duarte, muito especial. Nós estamos no Janeiro Branco e nós vamos falar sobre as doenças emocionais, mas não é só sobre elas, é como a gente pode ajudar você a amenizar e a se curar e a viver melhor nesse mundo tão conturbado, não é verdade? E aí, você já sentiu certos traumas, não já? Quem não sentiu? Né? Vícios, feridas emocionais, pessoas que lhe machucaram. Meu Deus! Mas eu trouxe para vocês uma abordagem que combina comunidade, fé e propósito. É o CR, Celebrando Restauração. Eu sou prova viva de que o CR funciona. E você vai entender um pouco mais e quem sabe, se fizer sentido, você poderá também participar do nosso CR. E para falar sobre ele, eu trouxe a minha querida Bruna Alcântara. Chega mais. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos nós? Você sente-se aqui, por gentileza. Bruna, antes de começar, você já tem uma tarefa. Qual é? Você precisa se inscrever, ativar o sininho, curtir, compartilhar. Você vai lá e também pode fazer comentários. Ajuda a gente a reverberar essa mensagem. Eu acredito que isso vai ser salutar para muita gente, para muita gente. Então, hoje, nós vamos falar sobre o Celebrando Restauração. E aí, gente, mas antes eu preciso fazer uns agradecimentos, porque sozinho a gente não chega a lugar nenhum, não é verdade? Então, eu quero agradecer o meu patrocinador oficial, a do Luz Iluminação, que é uma empresa de projetos luminotécnicos e também com produtos de iluminação. Eu quero agradecer a Arezo, que caminha comigo há muito tempo e me deixa sempre bela com lindas sandálias e sapatos. Eu quero agradecer a Dueto, que de forma chique, elegante, me veste e fornece todos os meus acessórios que são tão atemporais. Eu me sinto linda de viver. Quero agradecer também a Connect Box, que fornece, que trouxe os mimos para as minhas convidadas. É uma forma, viu, Bruna, que você se sinta acolhida e a gente agradecer pelo seu tempo, tá, de partilha aqui conosco. Só um minutinho. Eu espero que você goste. A Connect Box é especialista em mimos corporativo, tá? E eles fazem tudo muito personalizado. Dá uma olhadinha aí tá para ver se está com seu nome. É esse cuidado, esse mimo que a Connect Box faz para que os clientes se sintam assim, amados. Vou mostrar. Dividir com vocês aí o meu prêmio. Lindo, amei. E a Casa Local? A Casa Local, esse lugar lindo, acolhedor, que abraça. Se você não conhece, marque uma visita, tá? E é isso. Bruna, agora nós vamos começar. A gente sabe que a saúde do Brasil anda muito fragilizada. São muitos os motivos, são vários motivos. E o Covid, a pandemia, intensificou tudo isso. Mas existe, tá, no Ancuri, um lugar seguro, onde as pessoas se encontram e participam do Celebrando Restauração. Eu vou pedir para a Bruna se apresentar e explicar para nós o que é o CR, o Celebrando Restauração. O Celebrando Restauração, né, é um programa que eu tenho o privilégio de servir em tempo integral, né? Então, estou toda semana lá pensando e ajudando junto com a equipe a fazer, mas ele é um programa baseado nos 12 passos, que se preocupa com as pessoas, né, que viu essa situação e pensou, nós precisamos fazer algo para ajudar as pessoas a lidar com seus traumas, seus maus hábitos, suas compulsões, suas dificuldades, um ambiente
preocupado realmente em que as pessoas pudessem ser elas mesmas, né? Nesse mundo que procura tanto mostrar, estar bem. É um local onde as pessoas podem ir e se sentir bem sendo quem são. Nem nos dias que não estão tão bem, dizer, hoje eu não estou tão bem, e mesmo assim poder ser quem é, né? Ser transparente naquele local. Falam que hoje você é feliz por fora e extremamente feliz por dentro, porque nas redes sociais você parece ser feliz, mas muitas vezes você não está feliz. Então, o Celebrando, ele trabalha muito as emoções, Sim. não é? Como isso acontece? Explica o que é 12 passos. Pronto. Semanalmente, né, todas as segundas, lá na IBC, né, na Igreja Batista Central de Fortaleza, lá no Ancuri, a gente se reúne às 19h30, né, todas as segundas-feiras, para ter a nossa programação, que é voltado a trazer assuntos, né, temas que ajudem as pessoas a melhorar ali, né, dos seus traumas, vícios e maus hábitos. Então, todas as segundas a gente tem um momento de palestra, né, que é baseado nos 12 passos. E o que é esses 12 passos? É uma jornada de restauração. Então, cada passo ele traz um fundamento, né, que lá a gente é baseado nos princípios bíblicos. E aí, nesses fundamentos, são realmente passinhos. Cada passo tem uma atividade de casa, digamos assim, um desafio pessoal para aquela pessoa, para que ela possa viver uma jornada radical de transformação, de restauração. É coletivo? Ele é coletivo, né? Às segundas-feiras, depois desse momento de palestra e de música, né, nós nos direcionamos aos grupos de apoio. E o que é esses grupos de apoio? São grupos coletivos em que as pessoas Elas se dividem de acordo com as áreas que mais precisam naquela segunda. Então, a gente tem áreas como luto, como depressão, como drogadição para as pessoas que têm dificuldade com jogos compulsivos, com drogas, com álcool, mas também tem grupos de apoio a familiares atípicos, né? Pais que precisam falar ali um pouquinho das suas dificuldades, a gente tem um grupo específico para isso. Tem grupos específicos para pessoas que têm problemas conjugais, né? E aí todos esses grupos, eles têm o sigilo e anonimato, né? Então causa ali um ambiente seguro para que aquela pessoa possa falar e se expressar e colocar para fora aquilo que está guardando dentro de si. Porque no CR a gente acredita que quando a gente fala, a gente bota para fora toda aquela doencinha, aquele trauma, aquela tristeza, aquela amargura, né? E quando a gente escuta as outras pessoas, a cura vai vindo para o nosso coração, né? Eu não sei se foi Freud que falou que a doença sai pela boca e a cura pelo ouvido. Confere aí para mim se foi Freud, essa frase é dele, tá bom? Mas eu sempre ouvi isso no Celebrando Restauração. Quando a gente fala o que está guardado, o que está incomodando, o que está ruminando, o que está azedando, quando a gente põe isso para fora, tem alívio. É libertador. É libertador. Você não tem noção. Agora, qual o grande impedimento das pessoas? A resistência, não é impedimento. Quais são que você os encontra? Desafios, né? Resistência de ir. A maior dificuldade, né, é que no mundo em que as pessoas querem, como você está? A resposta automática é estou tudo bem, tá tudo bem. O desafio eu irei para um lugar onde tem pessoas que eu não conheço e eu vou abrir na minha vida, vou abrir minhas intimidades, meus medos. Às vezes o meu marido não sabe os meus sentimentos e eu vou abrir para mulheres. E se elas falarem para o meu marido, e se meu marido descobrir, né? Então, o maior medo, assim, é esse primeiro passo, né? A coragem, né, de ser vulnerável, né, de entrar nesse espaço, né, e por isso que o sigilo e anonimato é tão importante, porque garante que ali eu vou poder ser eu sem me preocupar que alguém vai falar, julgar. Que alguém vai julgar, que alguém vai me apontar. E aí naquele local eu não também tem umas regrinhas, né, para que o grupo aconteça. Eu não posso aconselhar ninguém, eu não posso dar pitaco da partilha de ninguém. Então tudo isso me garante que
quando eu chegar lá, eu vou conseguir ser a Bruna, eu vou conseguir dizer, oi, eu sou a Bruna, né? Eu lido dificuldades com ansiedade, com depressão, com a necessidade de mudar o outro, né? Então, a coragem de exposição, né? A coragem de ser vulnerável é um dos maiores desafios, né? E quando a gente vai nesse processo, a coragem vai entrando, né, no nosso coração, na nossa vida, a gente começa a ver o efeito na nossa vida, né, de colocar isso para fora e realmente sentindo um passinho de cada vez, como a gente diz, né, um dia de cada vez, sentindo realmente a transformação que a gente acredita que vem por meio do nosso poder superior, que a gente acredita que tem nome próprio, né, que é Jesus. As pessoas que estão lá, elas participam, além da fala, existem os facilitadores. Sim. Esses facilitadores, eles são psicólogos? Não, né? Não. Esses Lá é um espaço, então, terapêutico. Pronto, lá não é uma terapia, né? Mas é uma ferramenta terapêutica, como música terapia, como arte terapia, né? Que são ferramentas utilizadas hoje para ajudar na saúde mental das pessoas. Então a gente é mais um bracinho para ajudar, né, na saúde mental das pessoas. Então quando a gente está lá, tem sempre uma pessoa que facilita esse momento, né? Para explicar como funciona o grupo, para explicar as regras, que não é nada mais, nada menos do que pessoas que já viveram todo esse processo, continuam na manutenção desse processo e decidiram praticar o último passo, que é o 12º, que é o de servir, dar de graça aquilo que um dia recebeu de graça, né? Que um dia ela chegou também amargurada, triste, com dúvidas, né? Com dificuldades que não sabia lidar, e aí nesse processo foi achando ali equilíbrio na sua jornada, né? Que é um dos pilares ali do Celebrando Restauração, é que a gente possa viver equilíbrio, né? E aí escolhe, né, esse privilégio que é servir, né? Dividir com o outro aquilo que vem aprendendo nessa jornada. Esses 12 passos, eles ajudam a superar traumas? Os 12 passos começam... O primeiro, o segundo, o terceiro, tem de tarefas ou de estudo bíblico? Como isso funciona para ficar mais claro para as pessoas? Eu sei que tem um retiro do passo que é o inventário. Sim. Inventário. Explica para as pessoas. Pronto. Nessa jornada, a gente tem vários desafios, né? A gente começa ali no passo da realidade, que é o primeiro, que é aceitar como eu estou hoje, né? Olhar para dentro de si e fazer aquela análise. Será que eu não estou agindo com insanidades na minha caminhada, fazendo a mesma coisa, as mesmas ações e procurando respostas diferentes, né? Que os resultados sejam diferentes, né? Então, esse primeiro passo é o que a gente chama de sair da negação. Né? É quando eu reconheço que eu tenho uma dificuldade, Exatamente. Eu tenho um problema e que eu quero curar esse problema. Exatamente. E aí, durante a jornada, né, tem um passo que eu acredito que só uma pessoa tem o poder de me ajudar a sair dessa, que é o nosso poder superior Jesus. E aí, mais pra frente, a gente chega no passo 4, que é o do inventário, que é um dos desafios práticos para a gente fazer. Né? A gente separa um tempo da nossa agenda, que a gente tem até o retiro do inventário moral, né? Para a gente se dedicar à escrita de toda a nossa história. Então a gente vai revisitar nossa infância, nossa adolescência, nossa juventude, nossa fase adulta até os dias de hoje. E a gente vai escrever, como diz, um minucioso e detalhado inventário moral. E o desafio é tentar escrever todas as fases da minha vida de forma equilibrada. Quais foram as coisas boas que aconteceram, as pessoas que contribuíram para a minha vida e quais foram as dificuldades, os traumas que apareceram. E aí, no decorrer dessa caminhada, né, quando a gente vai avançando nos passos, a gente percebe que começar a ver a raiz dos nossos problemas, a gente começa a se conhecer. Por que hoje eu tenho dificuldade de falar em público? Eu vou ver na minha história de onde veio essa dificuldade. E hoje eu luto com a ira, né? Eu tenho dificuldades com a ira, com a raiva compulsiva. De onde veio? Então a gente começa a ver na história,
né? Eu sentada vendo a minha história, porque fui eu que escrevi, né? Começa a identificar esses processos, né? De traumas, de dores, de alegria, de hobbies que eu deixei para trás, mas que me fazem bem, né? Engraçado que quando eu fui... você esquece, Sim, você nem lembra do lembra. O que eu gosto de fazer, que não seja trabalho. No meu caso foi isso. E aí quando a gente vai um pouquinho mais na frente, a gente passa pelo passo do perdão, né? Que aí não é só para as outras pessoas, mas o perdão a mim mesma, do que eu fiz comigo e me arrependo, do que eu fiz para outra pessoa, e também ter a coragem de falar para as pessoas que me feriram, que elas me feriram e por que me feriram. Mas quando chega essa parte, ela é prática ou ela só é para você? Pronto, a gente tem um desafio também um pouquinho mais para frente, que é ter pessoas que já viveram esse processo para me ajudar nessas fases. Então, eu vou atrás as mulheres atrás de uma madrinha e os homens atrás de um padrinho. Tá. E aí essa vai ser a pessoa que eu vou ter coragem de contar a minha história. E por ela já ter vivido o programa, todos os passos, o processo, ela vai me ajudar como eu vou lidar com aquele perdão que eu tenho que fazer, né? Eu preciso liberar perdão para uma pessoa que já faleceu. E agora, como eu faço, né? Então, às vezes, tem o desafio de fazer com a cadeira vazia, para que aquele momento seja simbólico para sair do meu coração todos aqueles sentimentos de falta de perdão. Não, eu preciso pedir perdão à minha mãe por algo que aconteceu. Então, essa pessoa vai me ajudar nesse processo, porque ele não é impositivo. Eu não sou obrigada a fazer. Mas na jornada, eu vou percebendo que aquilo só traz benefícios para mim, né? Eu vou tirando ali as pedrinhas que eu venho carregando todos esses anos, todos esses Todas dias. essas pedras que você colocou dentro da sua mala. Que eu mesma coloquei na minha mochila para carregar, que são desnecessários, né? Então, a gente sempre fala no CR, ninguém anda sozinho. Então, sozinho não pode, sozinho não dá. Então, todos os passos, né? Tudo que eu vou aprendendo, eu sempre levo no meu coraçãozinho que sozinho não dá, sozinho não posso, né? Tanto que também tem os prestadores de conta, que eu tenho dificuldade, compulsão por compras, né? Não consigo pensar se eu preciso daquilo. E quando vai ver, eu estou ali no mundo de dívidas, porque eu faço compra para poder compensar uma alegria, para ter uma alegria momentânea, porque eu estou triste, porque eu preciso daquela alegria de abrir um presente e me sentir especial. Depois passa. Isso, e vem ali guardado. A decepção e a necessidade de ter outro para ter aquele mesmo sentimento. Então, o que é que um prestador faz nesse sentido, né? Eu até brinco que eu tenho uma amiga que ela não pode ser minha prestadora de compras, porque se eu mandar dizer para ela que eu quero comprar, ela vai me perguntar o que é para comprar também, né? Então, ela também tem. Ela também tem. E aí a gente sempre procura, né, nessa caminhada, pessoas que já lidaram, que estão em vitória, né, naquela falha de caráter, para me ajudar. Então, deu uma vontade aqui, tô aqui desesperada, preciso ter essa sensação, vou ligar. Olha, eu tô me sentindo assim, eu acho que eu tô precisa. E aí essa pessoa vai me ajudar, né? Fazendo perguntas simples. Será que você precisa? Por que você quer? Né? Você tem necessidade? Deixa para outro dia. Sim. Espera mais um pouco. Então, esse prestador vai ser ali do dia a dia. Ele vai estar caminhando comigo na jornada, né? Ele também vai me ligar quando precisar de ajuda. Então, a ideia é essa, sabendo que na comunidade, nas pessoas, nós encontramos a ajuda para vencer também as nossas falhas de caráter, as nossas dificuldades, né? É muito frequentado? Sim, a gente sempre, todas as segundas, consegue separar vários setores dentro do Celebrando Restauração, né? Então, a gente tem o CR Crianças, que é para crianças de 4 a 10 anos. A gente tem o CR Adolescentes, né? Que é para essa fase. E aí, tanto CR Adolescentes como CR Crianças é voltado para prevenção, né? Porque a identidade não foi formada ainda, estão se descobrindo nesse mundo. Então, a gente fala sobre prevenção sexual, fala sobre álcool e drogas, tem os 12 passos também, traz assuntos diversos para que aquela criança, aquele adolescente, claro, voltado para a linguagem deles, de acordo com o que eles entendem e o que eles podem ouvir, né?
para que eles realmente possam crescer sem traumas, né? E aí a gente também tem o 12 Passos, que é para adultos, e o CR Casais, que é para pessoas que buscam um relacionamento, ou que já são casados, ou que estão noivos, ou que um dia pensam em casar, né? Que são sempre assuntos relacionados à vida conjugal E mesmo. dá tempo de fazer tudo isso numa segunda-feira? Dá tudo isso numa segunda-feira. Nossa! Pergunto, quanto custa? É totalmente gratuito. É mesmo? Na verdade, o custo é você com você mesmo, né? De dar o primeiro passo. É a coragem para reconhecer que sozinho não dá. Eu acho que esse é o custo e é um dos custos mais altos que você pode ter com você mesmo. Porque se você não reconhecer que você precisa sair dessa, que precisa ter ajuda, eu acho que você nunca vai conseguir sair, né, do fundo do poço, dessa insanidade de viver a mesma coisa, querendo outras coisas, sonhando outras coisas, e nessa ilusão, né? Tem algo ligado à questão de religião? Pronto. Como a gente é um programa, né, a gente acredita que o nosso poder superior Jesus é o único capaz de nos ajudar nessa jornada. Então, né? Mas ele é aberto. Mas é aberto. Isso. É cristão. Isso. É um programa cristão, mas é aberto a todas as religiões. As pessoas que não queiram acreditar que esse poder superior Jesus tem nome próprio, elas são livres para acreditar em quem elas quiserem. Mas nós, né, falamos abertamente que acreditamos que é Jesus. Mas qualquer pessoa, tanto que tem espíritas, tem católicos, tem, enfim, diversas pessoas que vêm fazer o programa no objetivo de se autoconhecer, de sair do ciclo de insanidades, e que já falaram que não acredita que esse poder superior é Jesus, mas que a gente abre, né? A gente não proíbe nem obriga ela a acreditar que é Jesus, né? Porque esse processo, o nosso objetivo é que as pessoas possam viver de forma plena, né? Sem traumas, sem mazelas, né? Como a gente fala. A IBC ela se localiza no Ancuri, Exatamente. Que é um bairro carente. Sim. Vocês recebem a comunidade lá ou só membros da igreja ou amigos de membros da igreja? A gente sempre repete que a restauração é para todos. Então, assim como o campus da IBC é aberto lá para quem quiser ir conhecer um lugar lindo, o CR também é para todas as pessoas. Então, todas as faixas etárias, quem quiser, está muito bem-vindo a viver com a gente, né? Esse desafio aí de buscar restauração para a nossa vida. Você tem algum case, né, de alguém que você lembra que chegou lá muito mazelado e saiu restaurado? Eu acho que começando por mim, né? Eu lembro que eu entrei com muitas dúvidas, muito medo, recém-casada, meio, né, saindo de uma pandemia e vinham uns questionamentos de tristeza, uma melancolia, né? E nessa jornada eu comecei a expandir meu olhar, né, de celebração, né, de equilíbrio na vida. Mas fora o meu pessoal, a gente tem muitos exemplos, né? Um deles, que eu acho que é um dos que mais me marca, é que a gente faz o Celebrando Restauração para as pessoas que estão em cárcere, para as pessoas que nem todo mundo alcança, né? Então, semanalmente, a gente vai com o CR Cidadania, que é um braço do CR, né? Para dentro dos sistemas, tanto feminino como masculino. Né? As mulheres vão para o feminino e os homens para o masculino. E aí, esse ano até, a gente faz esse programa de 12 passos, né? Em 3 meses lá. E aí, esse ano, eu fui, né? Junto com as servas, com a Silmara, que é a outra coordenadora também. E aí, a gente fez o programa lá com elas e sempre via uma mesma mulher, né? Muito triste, muito abatida, muito arrependida. E nesse processo, né, ela conseguiu liberar perdão para ela pelas coisas que ela tinha feito, né, pelos erros que ela fez com a sociedade, com a mãe, com as pessoas.
E eu acho que um dos momentos que a gente mais celebrou esse ano foi ver que ela, depois do grupo, ela ganhou liberdade e foi lá para a IBC, né? Foi lá pegar o livrinho dela, né? Que eles têm um livro que escreve as perguntas, né? De cada passo, que faz essas reflexões. E ela foi até lá, a gente celebrar que conseguiu ter saído, mas que estava vivenciando tudo aquilo que tinha aprendido com a gente, né? E aí conseguiu ir ali um pouquinho para a nossa programação, que ela morava mais longe, mas que ela continuou vivendo, né? E eu Ela acho que não saiu, tem... na verdade, o papel foi cumprido, né? De Sim. ressociabilização. Sim. Que, na verdade, a gente sabe que isso não acontece com muita frequência dentro dos presídios. Sim. As E pessoas é lindo ver a saem restauração, piores do né? que entraram. Sim. E eu acho que é um dos motivos que mais alegra nosso coração, né? Porque Você entra na prisão? a gente entra dentro da cela com elas, né? O que lá no sistema tem um lugar chamado escola, que é o lugar em que elas têm aula, né? Alfabetiza elas. E aí lá tem o espaço da professora e a parte em que elas ficam, né? E a gente entra lá como um curso, né? O curso Celebrando Restauração. E aí sempre fica uma serva do lado de fora, né? Nessa Sim. parte de que ficam os professores. E dentro entra mais 3 servas, 2 servas para ficar junto com elas, né? Então a gente realmente tem esse contato mais próximo com elas semanalmente lá. Qual a sensação de entrar num presídio? De olhar para tantas mulheres e aí você não fica pensando o que ela fez, porque assim, se ela está lá, ela fez algo. O que você sente? No primeiro momento, né, quando eu não ia, eu ficava meio receosa. Meu Deus, como é que vai ser, né? Só que às vezes era o medo do novo, né, do desconhecido. E aí, quando eu fui pela primeira vez, né, é engraçado como o processo que aconteceu com a gente, a gratidão ao nosso poder superior Jesus, né, faz com que o coração transborde de amor e misericórdia mesmo. Então, falando por mim, né, falando por mim, eu estou lá, sei onde estou, mas na minha cabeça não vem as preocupações e sentimentos que me causam amargura e desespero. Não, na verdade eu sinto muita paz, né, de saber o propósito pelo que a gente está lá e pelo que a gente está fazendo. Então, e ver que o respeito delas, elas respeitam muito. Então, quando a gente vai palestrar, elas prestam atenção, perguntam, né, na hora de escrever os desafios, né, que fazem elas refletirem sobre a vida delas, elas escrevem e às vezes não entendem, chama porque quer responder. Então, isso são afagos, sabe? Assim, eu acho que Deus vai usando essas mulheres também para nos ensinar, né? Porque eu acredito que o que diferencia eu delas é porque elas tiveram coragem de fazer certas coisas que no meu coração eu não tive, né? Quantas vezes eu já tive raiva de alguém, tive uma vontade de matá-la, mas nunca tive coragem. Mas o sentimento foi o mesmo, eu quis matar alguém, né? Mesmo que em pensamento. E a minha diferença para elas foi essa. Elas tiveram coragem de fazer esse ato, né? Elas tiveram, independente do que elas tenham feito. Então, nós acreditamos muito que é nosso poder superior Jesus que nos guarda, que nos usa, que escolhe essas mulheres para viver esse desafio, né? Quem sabe um dia eu não estarei nesse lugar. Né? Ir lá com a gente. Pois é. Viver. Eu fico emocionada. De verdade. Eu fico emocionada porque a gente acha que problemas só o outro tem, né? Mas eu conheci o Celebrando há uns 20... Já tem mais de 30, né? Tem 22 anos. 22 anos. Então, eu conheci o Celebrando quando iniciou. Lá no Querigma. Eu lembro que o pastor Armando lançou no meu programa, quando eu tinha na TV Diário, no assunto de mulher. E eu passei por alguns grupos, gente. Eu passei por grupos de depressão, eu passei pelo grupo de compulsão alimentar, porque eu era gorda, muito gorda.
E também passei pelo grupo de compulsão por compras, né, o consumo. E foi muito bom para mim. Fiz aquele outro acompanhamento, grupo de passos. Uhum. Então, foi um tempo muito bom na IBC, onde eu cresci muito como pessoa, como ser humano e principalmente espiritualmente. Foi maravilhoso. Agora, gente, estão avisando ali que nós já estamos finalizando. Que conselho você daria para quem está precisando de ajuda a se recuperar emocionalmente? A primeira dica que eu dou é o que a gente vive semanalmente, né? Não ande sozinho. Procure uma rede de apoio. Procure pessoas que você confie para ser você. Para que você possa tirar as máscaras, tirar aquilo que você quer esconder do mundo e ser você, né? Um familiar, algum amigo que não lhe julgue. E eu deixo aqui o convite, se você tiver a coragem, né, de dar esse primeiro passo, de conhecer o Celebrando Restauração, e viver, experimentar viver, né? Essa liberdade de ser quem você é. No Celebrando a gente sempre começa, né? Oi, eu sou a Bruna. E como é significante depois você se reconhecer pelo seu nome. Às vezes, acostumada a escutar um apelido, né? A escutar alguma gíria, né? E você se apresenta sendo você. Oi, eu sou a Bruna, né? Então, fica esse convite, todas as segundas-feiras, às 19h30, lá na IBC Fortaleza. Fique a para gente o tem endereço. esse espaço. É Rua do Cruzeiro, 401. Mídias sociais. Tem o nosso Instagram, Celebrando Restauração IBC, que você pode conhecer nossos projetos, né? Tem o da nossa comunidade, em que a gente faz parte, que é a IBC Fortaleza. E tem a FBC. E tem a FBC, que é a Fundação Batista Central, a qual o CR é vinculado para poder entrar nos presídios, no socioeducativo, né? Com a VEPMA também. Então, vai ser um prazer receber vocês, acolher vocês e apresentar mais um pouquinho desse mundo que é viver um dia de cada vez, né? Para finalizar, eu quero encorajar você a sair do porão, a sair da caverna. A gente acha que quando a gente está vivendo uma tribulação, um momento muito difícil, que não tem solução, mas tem solução. Então, saia do porão. Eu lembro de Jonas, que se escondeu no porão porque ele não queria fazer o que Deus mandou ele fazer, né? E aí ele se escondeu e depois ele foi jogado no mar, enfim. O que eu quero dizer é que o porão não é o nosso lugar. Não é. O porão não é o teu lugar. Então, busque ajuda. Busque ajuda. Janeiro começando. É uma página limpa, em branco. Escreva uma nova história. O Senhor pode te ajudar a escrever essa nova história. Uma nova história Deus tem para mim. Um novo tempo Deus tem para mim. Tem para você também. Então acredite nisso, creia. E se fizer sentido, aparece na IBC na segunda-feira, às 9h30, que você será muito, muito, muito bem acolhido. Não se isole. Deus não fez você para viver isolado. Ele fez a gente para viver em comunidade, se ajudando. Tá bom? Eu tenho que agora agradecer aos meus patrocinadores, que na verdade me ajudam a promover toda essa conversa, né? Toda essa troca de experiência e de dicas e de crescimento. Agradeço a do Luz Iluminação, que é uma bênção, uma loja iluminada, que faz projetos e vende produtos de iluminação residencial, comercial, o que você precisar, tá? Agradecer a Arezzo, que me calça com estilo, com as sandálias lindas e sapatos maravilhosos. A Dueto, que assina os meus looks em todos os episódios, com acessórios sofisticados e atemporais. Quero agradecer a Connect Box, que prepara com tanto carinho esse mimo para as minhas convidadas, para que elas se sintam de verdade abraçadas. Agradecer a Casa Local, que nos recebe também
e disponibiliza esse espaço lindo. Venha conhecer, você vai se encantar com a casa local. Beijos, fica com Deus e até o próximo episódio.